Na realidade, o termo correto, varizes, se aplica às veias tortuosas, calibrosas, dilatadas, são veias grandes que aparecem na superfície da pele, da perna principalmente, e que causam dor, desconforto, cansaço, sensação de peso na perna. Doutor Luiz, e por que elas aparecem assim de repente em muitos casos? Na verdade, a grande causa, o principal, é uma tendência genética, certo? Não necessariamente familiar, mas muitas vezes familiar. E alguns outros fatores podem favorecer, como o excesso de peso, gravidez, muito tempo em pé, grandes esforços com as pernas, às vezes pessoas que fazem muita academia desenvolvem algumas veias, mas a gente pode ver que existem pessoas muito pesadas, com muitos filhos, com todos esses fatores que não têm varizes, assim como existem mulheres jovens, sem filhos, magras, que têm muitas varizes, ou seja, o grande fator principal é a tendência genética mesmo. Ok. Doutor Luiz, para a gente entender um pouquinho melhor em relação a essa questão das varizes, eu gostaria que o senhor se aproximasse aqui do nosso monitor. A gente tem uma imagem para a gente tentar entender melhor o que elas acontecem e o senhor vai explicar bem mais para o nosso telespectador. Pode ficar aqui à vontade. Obrigado. Vamos ver a nossa imagem. Olha aí, a gente tem essa imagem. Então, essa veia muito calibrosa, tortuosa, você vê que ela faz muitas voltas, nem precisa ser médico para saber que não está normal. Essa aqui é a variz propriamente dita, né? E associadas às varizes, você tem também algumas alterações de pele. Essa imagem você pode ver um certo escurecimento da pele, um aumento de volume que a gente chama de edema. São várias alterações que podem, em alguns casos mais avançados, culminar com formação de úlceras, feridas na perna. Isso naturalmente só para casos muito avançados. A maioria das pessoas não vai chegar a isso. Mas praticamente todas as pessoas que têm varizes sentem dor, desconforto e cansaço na perna. Doutor, e por que essa dor exatamente? A maioria reclama dessa questão das dores, né? Uhum. Por que tem dor? Vamos entender por que a gente chama circulação. O sangue vai até o pé, por exemplo, e volta. As varizes são vias por onde o sangue deveria estar retornando, deveria estar subindo, e na verdade ele está com um fluxo invertido, ele está com um refluxo. Então o sangue, em vez de subir, está descendo, por isso que ela fica dilatada, né? Fica calibrosa. E isso está associado a um processo inflamatório. Não é simplesmente a presença da veia dilatada, existe um processo inflamatório, é um pouco mais complexo, mas no fim das contas vai causar toda essa queixa de dor, inchaço, desconforto, às vezes no fim do dia a perna bem realmente aumentada de volume, e para algumas pessoas pode se transformar, realmente pode ser um transtorno para a vida da pessoa. Doutor Luiz, e quando é que a variz ela está num estágio avançado? Como é que dá para perceber? Visualmente é sempre assim ou não? Existe algum outro sintoma? Não, varia, depende do calibre da veia. Tá? Algumas veias são menos calibrosas, outras mais calibrosas. Isso vai interferir também com o tratamento, se o caso precisa de cirurgia, se o caso precisa de um outro tratamento menos agressivo. Existem várias maneiras de se tratar a variz. O especialista sabe o que fazer com cada situação. Na realidade, não existe uma situação única, né? O caso que realmente seria considerado um caso avançado é esse que você tem já alterações de pele, hiperpigmentação e pode chegar a ter a ferida, né, a úlcera de pele, que é uma úlcera normalmente de difícil cicatrização. Alguns pacientes têm úlcera durante anos e anos e anos, 20 anos, e não consegue sarar. Por quê? Porque não tratou a causa. A causa é um problema circulatório. Esse é um caso avançado, mas dá para se resolver. Olha, e falando nisso, além das dores e inchaços, outros problemas são provocados pelas varizes. São as manchas na pele, como o doutor falou agora há pouco, conhecidas como dermatite ocre. Além de alguns sintomas desagradáveis, a dermatite também traz um aspecto estético nada desejável para as mulheres, não é isso, doutor? É verdade. Vamos ver aí. De acordo com especialistas, isso acontece por causa da presença de ferro derivado da hemoglobina do sangue. O local fica com o aspecto escuro, com uma espécie de ferrugem na pele da perna ou tornozelo. As lesões são tratadas com o uso de cremes e pomadas à base de corticosteroides ou outras substâncias que ajudam a combater a inflamação. O tratamento da dermatite ocre depende de cada caso e deve ser conduzido por um médico dermatologista. Olha aí, doutor, a gente viu esse caso, é complicado, uma mulher que passa por isso não é legal, né? Dá para eliminar a dermatite? É difícil, existem alguns cremes, provavelmente você consegue alguma melhora, mas eliminar de vez é praticamente inviável, muito difícil. O ideal é prevenir, o ideal é quem tem varizes não chegar a esse ponto, né? Porque a dermatite ocre ela é uma complicação que não é
uma coisa que acontece rápido, leva tempo, às vezes anos para chegar a esse ponto. Por que aconteceu? Porque a pessoa deixou chegar até esse ponto. Então, se você tem varizes, se você tem desconforto, procure o tratamento cedo. Cuide e resolve e evite as complicações. Ou seja, é um caminho sem volta, né, doutor? Praticamente, pode-se dizer que sim. Então, prevenção, viu, gente? Doutor, e como é que faz para prevenir as varizes? Isso é possível? Prevenir varizes é um pouco complicado, porque a gente não pode alterar a tendência genética que a pessoa tem, tá? Mas o que a gente pode fazer para evitar? Evitar excesso de peso, evitar ganho rápido de peso, evitar gravidez não dá, né? Porque na realidade gravidez é uma coisa maravilhosa na vida da família, mas é uma coisa que com certeza vai trazer veias. Mas durante a gravidez, use a meia elástica, siga as orientações do seu obstetra, do seu angiologista, usar a meia elástica, se for o caso, fazer algum tratamento. Isso aí depende de cada situação. Evitar varizes é um pouco complicado. O que eu posso falar em relação a isso praticamente é evitar grande aumento de peso e evitar ficar muito tempo em pé. Também é uma coisa difícil porque a maioria das pessoas trabalha em pé. Uma coisa que a gente pode fazer é o uso da meia elástica, né, em alguns casos indicados, e para quem tiver necessidade fazer os tratamentos. Ok, então. Doutor Luiz, em relação a varicoceles, que as pessoas comentam, já falam bastante hoje, varicoceles é a mesma coisa? Varizes não. Praticamente, na verdade, é mais ou menos a mesma coisa, só que em outro local, tá? São veias também tortuosas, dilatadas, que podem causar essa dor, desconforto, só que na bolsa escrotal, tá? Essas são as varicoceles. Normalmente é tratado pelo urologista, certo? Com uma pequena cirurgia pouco agressiva. Também pode ser tratado pelo cirurgião vascular com um procedimento chamado embolização, tá? Não significa que a cirurgia está errado, não. É um tratamento alternativo, mas de modo geral são pacientes do urologista. Ok, então, olha, no próximo bloco nós vamos